Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste 31 de março. Em 1964, há 62 anos, foi deflagrado um movimento para tirar o presidente da República, João Goulart, que era o vice, não vice de Jânio Quadros, porque eram separados. Podia-se eleger um vice de um partido e um presidente de outro partido. Não ia dar certo, né? Como efetivamente não deu depois da renúncia de Jânio, assumiu o vice, já assumiu com problemas sérios. Aí o general Olímpio Mourão Filho desceu a serra em direção ao Rio de Janeiro no dia 31 de março e o governador Magalhães Pinto apareceu como o líder civil desse movimento. No dia seguinte, 1º de abril, não estava nada definido ainda, mas o presidente do Supremo já apresentou a solidariedade do Supremo ao governador Magalhães Pinto. E a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com 26 assinaturas de bispos, também apoiando. É que a Igreja Católica foi muito forte nisso. Depois do comício da Central do Brasil, no dia 13 de março, em que Brizola pregou a Revolução Comunista, o presidente da UNE, José Serra, falava em pendurar todo mundo na forca, os capitalistas, né? E João Goulart assinou decretos que a imprensa toda, à exceção de um jornal, só a Última Hora, do Samuel Weiner, que não, mas o Globo, o Estadão, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, todos os importantes, e as emissoras de rádio, os diários e emissoras associados, televisão, todo mundo contra esses decretos. Estava se anulando a Constituição. Dia 19 de março de 64, houve a reação, a Igreja Católica botou milhões na rua. Marcha com Deus pela Liberdade. E no dia 27 de março, no Sindicato dos Metalúrgicos, a rebelião de fuzileiros navais, marinheiros, sargentos da Marinha, da Aeronáutica, foi um horror, né? Depois, no dia 30, aí houve no Automóvel Clube um jantar em que o presidente João Goulart foi confraternizar com os rebelados, com os amotinados. Uma coisa incrível, né? Foi isso tudo que motivou. Mas, enfim, no dia 1º de abril, era uma quarta-feira, eu disse para vocês que ia falar de Encantado, né, ontem. O prefeito de Encantado, Adilar Giuseppe Bertuol, bateu na janela da minha casa, perguntou: é verdade que você era da seleção de tiro do Exército? Eu disse sim, porque o grupo dos 11 do Brizola vai atacar a prefeitura. Era um plano de tomar as prefeituras e estabelecer focos de resistência. No dia 1º não estava nada definido ainda. Aí eu perguntei: tem arma, tem munição? Tem. Então, sou voluntário. Fomos para lá, nos armamos, estávamos municiados, e o grupo dos 11 que ia atacar a prefeitura ficou sabendo, né? Aí é o poder dissuasivo da arma. Aí não atacaram a prefeitura. Atacaram quem? O padre vigário, Ernesto Alite, atacado a tiros de fuzil. Né? Esse é o episódio que eu queria contar para vocês lá de Encantado. E, enfim, no dia 2, 3, aí, quando o presidente da República, para evitar derramamento de sangue, contrariando o Brizola, que o esperava em Porto Alegre para fazer a resistência, ele passou por alto em Porto Alegre e desceu em Montevidéu. Retirou-se do país sem licença do Congresso. Aí o Congresso Nacional decretou a ausência do presidente da República, né? E, pela Constituição, deveria, em 60 dias, fazer uma nova eleição, já estava na segunda parte do mandato, que seria pelo Congresso Nacional. Apresentaram-se 6 candidatos. O mais votado foi o general Castelo Branco, que era chefe do Estado-Maior do Exército, no dia 31. Né? Foi um dos líderes militares, né?
o Ulisses Guimarães votou em Castelo, o Juscelino votou em Castelo, né? Então, essa é um resuminho da história que eu estou contando para vocês, porque talvez vocês tenham nascido depois e tenham ouvido algum professor de história contar diferente. Eu vi, eu presenciei, eu testemunhei, né? Inclusive, a cena eu acompanhava pela rádio Onda Curta, né? O governador Carlos Lacerda, no Palácio Guanabara, cercado, vinha a tropa do almirante Aragão, e ele, ao microfone, vem Aragão, que eu estou te esperando de metralhadora em punho. O governador resistindo. Aí apareceram 2 tanques dos 2 Etchegoyen, um deles pai do meu amigo general Etchegoyen, que hoje está na reserva morando em Novo Hamburgo, deram apoio e o general Aragão fugiu, né? Lá na academia foi um encontro da tropa do 2º Exército e os cadetes. Ninguém atirou, claro. Os cadetes estavam prontos para dinamitar os viadutos para impedir que a tropa do 2º Exército, do general Cruel, fosse para o Rio. Lá confraternizaram Cruel e Médici. Um amigo meu estava de azulão com a bandeira do Brasil, testemunhando a cerimônia, que praticamente ali deu por fim a parte militar. Bom, eu assisti agora há pouco, inteirinha, a cerimônia de lançamento, estreia em Belo Horizonte, tinha que ser em Minas, né? Da Associação Brasileira dos Jornalistas Independentes, que tem por sigla a Joia, né? Estava lá o Augusto Nunes, que fez uma bela preleção, o Serrão, né? O presidente é o José Aparecido, o meu xará também estava comandando lá, mas eu gostei muito da fala da Cristina Grêmio, né? Padre Kemmel, padre que foi candidato à presidência, deu a bênção a todo mundo, mas Cristina Grêmio disse, pois tem jornalista aí que, na verdade, eu chamaria, diz ela, chamaria de jornalista trans, porque acha que é jornalista. Eu diria, na verdade, é um infiltrado ideológico, né? Aí dá no que dá. Bom, vamos em frente, não esqueça de se inscrever, apertando aí o botãozinho da inscrição, e, ao final, não esqueça também do gostei ou não gostei. Bom, o presidente Lula, hoje, numa reunião ministerial, confirmou que o companheiro de chapa dele, em busca da reeleição, vai ser o mesmo vice Alckmin, né? Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin parece que gostou de voltar à cena do crime, onde se canta, como ele cantou, a Internacional Comunista, e depois se perde a bênção do bispo em Aparecida, né? Bom, ele continua vice, mas deixa o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Agora é MIDIC, antes era MIC, né? O pessoal gosta de nome comprido para ganhar tempo, né? E como ele, um total de 14 ministros deixam o governo para ser candidatos. Eu acho que o principal é o ministro da Fazenda, Haddad, que quer ser candidato ao governo de São Paulo. Os outros, em geral, é voltar a ser deputado federal, dos direitos humanos, voltar a ser deputado estadual de Minas, e outros querem ser senadores. Bom, o presidente confirmou que, finalmente, depois de ter anunciado há 4 meses, vai enviar para o Senado a mensagem indicando o Jorge Messias, advogado-geral da União, como substituto de Barroso, pegando a vaga de Barroso. Demorou bastante. E o Jorge Messias, diante disso, disse que vai conversar com os senadores com humildade e fé.
não é uma exigência da Constituição. A exigência da Constituição é com notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso sim, que teria que demonstrar na sabatina do Senado. E teve gente que não demonstrou isso e está lá, porque a gente está vendo que não tem notável saber jurídico. Inclusive tem um que rodou 2 vezes em exame para juiz. Já isso deveria rodar no vestibular, nem entrar no Senado. Né? Mas brasileiro é bom, né? Como dizia a Kate Lira, brasileiro é bonzinho. E vamos ver o que faz a sabatina do Senado, se confirma o notável saber jurídico. Notável eu acho que não é, porque o pessoal nem sabia quem era, entenderam mal, Bessias, quando pela primeira vez foi pronunciado o nome dele, quando Dilma disse que ele ia trazer uma nomeação de Lula para ser ministro da Casa Civil para evitar a prisão de Lula. E todo mundo entendeu Bessias na dicção da Dilma. Mas, quer dizer, não era uma pessoa conhecida. Não tem notável, não é notório, né? Notório é quando não tem reputação ilibada, aí é notório. Mas, enfim. E essa coisa, eu ouvi um senador, eu não lembro agora o nome dele, dizer que não vai mais receber candidato a Supremo no seu gabinete, porque a pessoa chega lá e promete 1000 coisas. Né? Ele estava se referindo ao Gonê, né? E que aí eu acho que era o Magno Malta. Enquanto o Gonê falava, o Magno Malta consultava o telefone sobre o currículo de Gonê e disse, não, mas o que o senhor está me dizendo é tudo contrário do que está aqui. Agora chega na sabatina do Senado e depois vai a plenário e a decisão é política, não é uma decisão que submeta um candidato ao mais alto cargo do judiciário brasileiro a uma prova. Liga para o Ives Gandra e pergunta, manda sugestão de pergunta, o que eu devo perguntar, o que na Constituição está difícil de esclarecer. Né? Aliás, por falar nisso, o Conselho Federal de Psicologia baixou uma resolução dizendo que os psicólogos não podem misturar psicologia com religião. E eu tenho sabido de muita gente que encontrou solução na religião. E foi o conselheiro psicológico que sugeriu. E resolveu o seu problema. Achou a luz, o caminho, a verdade, a vida. A luz da verdade. A verdade se procura com dúvida, sim. Se não houver dúvidas, não é verdade. É simplesmente aceita como verdade. Não é? A dúvida não. Você tem que conhecer a verdade. Só conhecendo a verdade que você vai saber se é verdade ou não. Bom, mas enfim, isso é uma outra questão. Já estou filosofando aqui. Mas aí o Novo, Partido Novo, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião entraram como uma ação de descumprimento, é uma ação que contesta aí alguma lei, alguma coisa que esteja descumprindo a Constituição. Né? Ação direta de inconstitucionalidade, ADI. E, por outro lado, o PDT fez uma ação também defendendo a resolução do Conselho de Psicologia. Eu estou contando isso porque Moraes hoje votou a favor da resolução do Conselho de Psicologia, dizendo que o Estado é laico. Portanto, peraí, mas o psicólogo não é do Estado. O psicólogo não está obrigado à laicidade do Estado. O psicólogo encontra os seus caminhos para resolver os problemas psicológicos de seus clientes, de seus pacientes, não é? É o Estado querendo se meter em tudo. Em tudo, tudo. Isso é o Estado
bolchevique, comunista, que quer se meter na vida da gente. Democracia é liberal, dá valor ao indivíduo e à sociedade também. Exige que o indivíduo não seja um malefício para a sociedade, mas não impede o indivíduo de exercer as suas potencialidades. Num regime estatal, estatizante, o Estado é que dá todas as regras, seja ele fascista ou comunista. De Brasília, Alexandre Garcia.